Olá pessoal, estamos aqui no canal da Mostev para iniciar hoje, a nossa série de entrevistas com pessoas que são diretores, atores, autores, técnicos de teatro, onde a gente aqui vai falar um pouco sobre a vida deles, e essa carreira de teatro deles e o vínculo deles com a Mostev, E não poderia ser diferente hoje. Nós vamos iniciar com Leonardo Haddad, o nosso coordenador, há 13 anos à frente do festival. E a gente vai conversar um pouco com o Leonardo sobre a vida dele, sobre o vínculo dele com a Mostev, com o teatro, e o que ele pensa do teatro, o que ele pensa da Mostev, e o que ele pensa também um pouco do movimento teatral na cidade de Vitória de Santo Antão. Então, como é que você está, Léo? Tudo bem? Estou bem, estou ótimo. Mesmo diante de uma situação que estamos enfrentando, que é essa pandemia, mas nós artistas estamos ainda lutando, sobrevivendo a todo custo. Leonardo Haddad, que tem o apelido de Bad Léo, aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. A maioria do pessoal conhece Léo como Bad Léo. E eu quero fazer essa pergunta, Léo. A gente conversando, você falou que não é vitoriense. Isso me surpreendeu, porque eu pensei que você tinha nascido aqui em Vitória. Onde foi que você nasceu, Léo? Como foi que você veio parar em Vitória de Santo Antão? Eu nasci na cidade de Paulista. Acho que com 1 ano e 6 meses, meu pai passou no concurso público, professor de História e Geografia, na escola Amélia Coelho, e a família teve que vir para Vitória de Santo Antão. E como era a sua infância aqui em Vitória de Santo Antão? Como todo jovem, toda criança, traquina, extrovertida. Ouvi histórias que eu estava conversando com a dona Nildinha, que é a mãe de Léo, carinhosamente chamada como dona Nildinha, ela falou que Léo era um pouco danado, como ela mesmo falou. Isso procede, Léo? Rapaz, eu tenho poucas recordações desse tão danado, mas eu lembro que eu, criança, ainda, acho que uns 4 anos de idade, eu saía dando a benção a tudo que era idoso na rua, idosa, benção-avô, benção-avó. Teve uma vez que eu tomei um susto, fui pedir benção-avô a um idoso e ele com a mão no bolso ainda, ele se recusou. E eu insisti, benção-avô, quando ele tirou a mão, ele não tinha a mão. Cara, aquilo, eu tomei um susto. Mas, enfim, a minha infância normal, como de toda criança. Então, o Leonardo, ele é ator, produtor cultural, diretor teatral, autor, formado em letras, Léo? Pela FAI Divisa. Então, assim, já que você é tão vinculado ao teatro, Léo também é vinculado a outras questões culturais, como o Carnaval da Vitória, Léo é vinculado também, como outras questões. Tocador de flauta doce também, Esse Léo tem várias habilidades. Mas, Léo, como é que foi que surgiu o seu interesse pelo teatro? Como foi que virou a chave que você disse assim, eu quero fazer teatro? Eu participava dos movimentos dos Bumba Meu Boi da cidade, e via bastante apresentação de Mateus, de Caterina, e vendo isso eu despertei o interesse de querer fazer teatro. E eu acredito que quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, meu irmão, o mais velho, Abil Edardi, ele apresentou um espetáculo no qual ele também foi autor, que era a Ambição, ele e Moisés da Natividade, que hoje é professor lá de Caruaru, do SESC. E vendo o espetáculo, a peça, me despertou o interesse. Eu disse, é isso que eu quero fazer teatro. E no decorrer de 10, 11 anos, até eu chegar a fazer teatro, buscava, procurava, mas não tinha lugar para fazer teatro. Até que o Grupo Teatral Vidarte, ele iniciou um projeto em 1998, que se chama o Ar Teatro, que era levar os monitores, integrantes do grupo Vidarte como monitores, para as escolas, para que eles pudessem dar um curso de teatro iniciante e criar, através desse curso, um espetáculo com esses jovens, esses alunos, e que culminava com a apresentação na Mostev, que é a Mostra de Teatro Estudantil, que iniciou em 1998, dentro desse projeto, Arte Teatro. Então,
eu me via ali familiar, porque meu primeiro professor foi José Ricardo Lima, junto com Maria Luziara e Iraci Ferreira. Eles compareceram ao 3 de agosto, na época eu fazia, acredito que era 6ª ou era 7ª série, e eles levaram a oportunidade aos alunos e me perguntaram quem gostaria de fazer teatro. Naquele momento eu fiquei feliz, fiquei surpreso, vibrando, porque eu queria muito fazer teatro e não tinha como. E eu fiz o espetáculo A Feira, de Lourdes Ramalho, sob direção de Ricardo Lima, com 2 personagens. Eu fiz o Homem da Cobra e fiz o Cego. E também participei do espetáculo infantil dirigido por Luziara Nunes e Iraci Ferreira, de autoria de Antônio Arnaldo, que foi A Revolta das Cores. Eu fiz a cor amarela. Interessante, Léo. Então, quase sem perceber, né, há um encontro de 2 gerações nesse processo aí do arte teatro. Né? A chamada primeira geração, onde a gente pode citar Antônio Arnaldo, Ricardo Lima, Reinaldo Silva, César Leão, Luziara, Iraci Ferreira, entre outros, né? Se eu for falar tudo aqui, José Antuane. E estava ali se encontrando com a segunda geração, né? Que seria você pode citar alguns da sua época que iniciaram também junto com você. Cleiton Santiago, eu acredito que da minha época, Tamires Mendes, que fez um espetáculo infantil também, acredito que foi daquela escola próxima ao Polivalente, Mariana Malha, com Luziara também dirigindo lá. Ela dirigia no Colégio Pedro Ribeiro e dirigia no Mariana Malha. Acredito que só. Então, Léo, a gente sabe que você, além de ator, é diretor também. Como foi que surgiu essa vontade de dirigir? Como foi que você iniciou? Qual foi o seu primeiro espetáculo que você dirigiu? E em que circunstâncias se deu esse seu começo enquanto diretor? Olha, no ano de 2000, eu saí do Colégio 3 de Agosto e fui para a Agrotécnica, a Escola Federal Agrotécnica. E lá, nenhum monitor ele estava dando aula. Então, vendo a necessidade de participar desse movimento, que para mim é um movimento tão importante, né, que é um dos movimentos mais importantes da arte cênica, não só de Vitória de Santo Antão, como das cidades adjacentes, que é a Mosteve. Então, assim, a necessidade de participar me motivou a convidar alguns amigos meus, representando a Escola Agrotécnica, e nós criamos o texto, A Família Atrapalhada. Eu, Duval Cristóvão, iniciei com o Fernando Calafel, o Everton Sensual, Michel. Então, nós escrevemos o texto, atuamos, dirigimos, né, e participamos da Mosteve, da 3ª Mosteve, que foi no ano de 2000. E de lá para cá, a gente veio desenvolvendo, né, com outras escolas, como meu pai também convidou para dar aula no Amélia Coelho, e aí eu dei aula como monitor e levei um espetáculo do Colégio Amélia Coelho, que foi o passado, também de minha autoria, né, e a autoria também de alguns alunos que desenvolvemos o texto. Foi muito interessante. Ele retratava a história de idosos que eram largados, né, nos asilos, que muitos deles tinham sonho, que as famílias não iam mais visitar, enfim. Então, assim, me despertou muito o interesse, né, de participar dirigindo os espetáculos, já que não tinha mais monitor para... Foi mais uma necessidade mesmo. Foi pela necessidade. Assim, inicialmente, os seus trabalhos eram direcionados à Mosteve, né? E depois eu sei que você levou alguns espetáculos para outras cidades, outros festivais. Como foi que surgiu esse contato com outras cidades, que isso vai ser importante depois, para quando você assume a coordenação do festival, né? A gente começou a participar de outros festivais de outras cidades, e isso eu fui começando a perceber o formato do festival de outras cidades, adquirindo essa experiência, houve essa
troca de experiência, porque a gente participava, era uma realidade em Vitória de Santo Antão. E participar de um festival em outras cidades, como Caruaru, o FETEAG, o Festig, o Festival de Limoeiro, então abriu caminhos, né, e fez com que a gente enxergasse uma outra forma de conduzir o festival. Existem várias características dos festivais, principalmente nos anos 2000, Leonardo. Eles tinham uma característica que era chamado festivais ou mostras estudantis, né? Porque eu acho que tem uma característica naquele período que era formar uma geração, então os monitores estavam na escola. O Festival de Limoeiro, se não me engano, ele era estudantil também. Era. O de Vitória era Todos os festivais, eles surgiram pelo movimento estudantil. Que era uma forma de você formar uma geração, né? A Mostef também começou. Antes da gente falar do seu trabalho como coordenador da Mostef, para isso acontecer, você começou a criar uma característica, né, dentro da cidade de Vitória de Santo Antão, que era de produzir, né, eventos. Né? E lá como foi que surgiu essa questão de você se tornar um produtor cultural, né? Como foi que surgiu essa que você mesmo que sua profissão hoje em dia, né? Você mesmo trabalha com isso o ano todo. Eu fazia o movimento dos bois da cidade do Boi Jereba, foi fundado em 1997, um ano antes da criação da Mostef, que foi em 1998, e participando, fazendo esses eventos de carnaval, surgiu a ideia de fazer um bloco com um trio. Que ano, né? Em 2000. Em 2000 a gente fez o primeiro bloco, o Bloco Jereba, porque aí eu separei o Boi Jereba, continuei a questão por ser cultura, né, uma cultura popular tão importante. Eu vi a importância de manter a apresentação do boi. Os meninos que eram garotos, igual assim, faixa etária de igual, acho que 13, 14 anos, eles começaram a ter vergonha, e aí eu vi a necessidade de chamar pessoas, contratar batuqueiros, pagar pessoas para sair de baixo, porque os meninos eles tinham ficado com vergonha e abandonou o movimento. E aí eu fiquei praticamente só nesse movimento do boi, e vi também a necessidade de criar um bloco, um trio, que foi em 2000, e foi quando eu consegui um trio e coloquei a primeira banda, que era Billy Show. Billy Show. Na época, Billy Show, a gente fez o primeiro bloco, né, um trio com Billy Show. E a partir daí eu fui começando a crescer o bloco foi começando a ganhar uma proporção, tanto é que a gente começou a trazer atrações nacionais, como Cavaleiro do Forró, em 2009. Eu me lembro que eu acho que eu tenho meus 16, 17 anos, que você dava kits, né, para o pessoal do teatro, que ria, era muito interessante. Eu me lembro que teve um ano que veio Cavaleiros Elétricos, e assim, ali você já foi desenvolvendo esse trabalho enquanto produtor cultural, de fazer contato com pessoas, com produtores, com empresários. Aí eu fui começando a melhorar a questão dos patrocínios, o evento foi ganhando uma forma mais profissional, as pessoas começaram a perceber que aquele moleque, aquele jovem que andava muito descalço, que jogava bola na Praça da Matriz, junto com outros amigos, maloqueiros, como eles identificavam, né, pudesse fazer um bloco, né, daquela tamanha proporção. Então isso despertou até inveja mesmo em algumas pessoas que faziam eventos na cidade, certo? E com a Mostef, quando ela começou a ameaçar a questão de não mais acontecer, eu vi a necessidade de tocar o barco para frente, porque era um movimento que realmente eu me sentia muito feliz em participar, não só eu, como outros atores, outros artistas, e ver aquele ano de 2007 não acontecer a Mostef, para mim ia ser difícil. Então eu abri mão de fazer espetáculo, de dirigir, né, e fazer com que o festival acontecesse. Olha, e essa mudança de coordenação do festival, ela tem um contexto, né?
Era um contexto que o Iracema já não tinha mais condições nenhuma de suportar nenhum espetáculo, nenhuma produção. E Vitória de Santo Antão estava sem local, né? Até então as pessoas que conheciam o Silogia eram as pessoas mais antigas, né? Isso. E como foi que você, primeiramente, para fazer o festival você teve que fazer um projeto, não foi isso? Contemplar uma verba. E como é que foi essa questão? Como foi que você chegou para o grupo Vidac na época e falou que você queria fazer o festival? Como é que foi a receptividade do pessoal na época? Eu fui me envolvendo com outros movimentos culturais na cidade do Recife e as pessoas foram me mostrando caminhos, né, como a Fundarp, né, como existe editais de Funcultura, entre outros. E eu fui ao Recife, busquei conhecimento, paguei para aprender a fazer projeto. Inclusive, meu primeiro projeto eu paguei R$1.000 para fazer um projeto. A partir daí eu começar a despertar, compreender como é que funcionava, tudinho. E a gente conseguiu um recurso de R$5.000 através do projeto, pela Fundarp, que realizamos em 1997, em 2007, né, sobre a minha primeira administração, a Mostev. E aí a gente fez com que a Mostev ela tivesse uma outra cara, não só ficasse com os grupos da cidade, das escolas, mas sim abrisse espaço para que outros grupos de outras cidades pudessem participar, para que houvesse essa troca de experiência, para que a gente pudesse crescer o movimento na cidade de teatro. E a gente conseguiu. É interessante, Léo, que 2007 ele é um marco, né, para a mudança da Mostev, do formato que ela vinha sendo, que é um formato estudantil, com apenas espetáculos de escolas aqui da cidade, só que já estava ficando saturado, porque os professores de teatro, os monitores, eles já não tinham a mesma abertura, né, nas escolas, né? Isso também faz parte. Não só as mesmas aberturas, mas também eles estão perdendo o ânimo. Se nós tivéssemos 4, 5 pessoas que estavam querendo ir para as escolas para dar aula, para continuar com o projeto Arte Teatro, eu acho que era muito. E vendo essa necessidade também, a gente partiu para outra cidade, por que não buscar outros espetáculos estudantis em outras cidades, até mesmo profissionais, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, e talvez você não queira responder, porque você tem o seu trabalho à frente da Mostev, mas tiveram outros coordenadores ao longo do tempo. E eu queria que você avaliasse, né, as Mostevs até a edição de 2006, né, que não me engano foi José Antônio, que foi o coordenador. E a partir de 2007 você fizesse a avaliação do seu trabalho à frente da Mostev. Primeiro queria que você fizesse essa avaliação, Léo, da Mostev de 2007 para trás, e depois de 2007 para frente, que eu olhando do ponto de vista histórico, eu vejo uma divisão aí do que era a Mostev e do que ela se tornou hoje. A Mostev ela tinha uma equipe muito forte no início, né? Ela nos proporcionou a gente realizar os sonhos, os desejos, né? E fez com que a gente enxergasse através do teatro, que eu acredito que o teatro ele tem essa função transformadora de transformar os cidadãos, as pessoas em cidadãos, né? E percebi que eles vinham com um formato simples, não tinha a estrutura necessária, adequada, porque era uma coisa iniciante, era uma coisa muito madura ainda na cidade, que estava vindo a se desenvolver, né, com o passar do tempo. Então, eu não vou me aprofundar muito, mas assim, eu gostava da Mostev, assim, quando ela iniciou, mas essa mudança que nós deixamos praticamente o festival muito mais profissional, né, quando a gente traz uma produção, uma equipe de iluminação que nós contratamos para aquele ano, né, um folder, uma programação toda impressa, não numa folha A4, como era antigamente, quando a gente trazia um cartaz, um banner gigantesco, entendeu?
eu acho que a gente conseguiu fazer uma diferença muito grande, né? Uma transformação, fazer com que a Mostério, que era, não vou dizer amadora, mas eu acredito que a gente transformou a Mostério hoje num festival muito profissional, que é reconhecido no estado todo de Pernambuco, é um festival de referência, mas eu acho que existe uma diferença muito grande, discrepante até, do formato que era a Mostério para o formato que nós conduzimos era hoje. Há uma divergência muito grande entre as pessoas que trabalharam em Iracema e trabalharam em Silogia. Em Iracema, principalmente, havia uma discussão muito grande na época se daria ou não daria prêmio de iluminação para os espetáculos, porque a iluminação do Iracema era precária, né? Muito precária. Muito precária, assim. Eu na época fazia teatro, eu nem assim, não passava nem pela minha mente o que era trabalhar na iluminação, porque eram poucos recursos, pouco material, pouco recurso. Depois no Silogia, em 2007, né, quando o Mostério começou em 2007, é contratada uma equipe de iluminação lá, o material, e que assim, mudou muito o patamar, diga assim, em questão de produção. E hoje em dia, a gente consegue dar o mínimo, assim, mas que é interessante, a gente consegue dar uma condição para o cara fazer o espetáculo dele, dar aquela iluminação, aquela ambientação que ele quer, que antes eu acho que não existia. Né? Nós não temos ferramenta cultural na cidade. Se nós tivéssemos um teatro municipal, eu acho que seria muito, muito bom, né, para o festival, não só para o festival, mas para a classe artística. Eu acho o seguinte, Lázaro, a carência dos equipamentos, porque a gente transforma um auditório, um simples auditório, em um teatro. Então, o Iracema, ele era um cinema, ele não era um teatro. E o Vidarte, ele transformava o cinema em um teatro. E essa deficiência que tinha, que era poucos focos de luz, acho que eram para em 64, nós tínhamos uns 8, no máximo, de luz ali no Iracema, não funcionava. E o pouco que funcionava, a gente não conseguia enxergar, como você mesmo viu a diferença quando nós trouxemos um equipamento de alta qualidade para o Silogia em 2007, o impacto que causou, para as mudanças que causaram, as pessoas que começaram a enxergar mais a questão da iluminação, o quanto a iluminação ela pode ser bastante eficiente dentro de um espetáculo, né? E a gente conseguiu enxergar isso depois que contratamos esses equipamentos, tanto é que hoje nós temos os nossos próprios equipamentos de luz, de som, né, para que a gente possa dar o mínimo de qualidade para os espetáculos que participam do nosso festival. Mas é isso. Então nós vamos aqui dar uma pausa, né? E vamos retornar daqui a pouco para falar mais sobre Mostério, para falar mais sobre teatro, para falar mais sobre Leonardo Edado.